Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no Salmo 46. Salmo 46. Em tempos instáveis, Deus continua sendo Deus. Isto é o que eu gostaria de partilhar com os irmãos hoje. Em tempos instáveis, Deus continua sendo Deus. Os irmãos têm ouvido as notícias, com certeza, quase que ao minuto, não é? Estávamos muito contentes que a pandemia estava a chegar ao fim e até que alguém resolveu começar uma guerra insana no leste europeu. Então isso trouxe de novo o sentimento de insegurança, instabilidade, ansiedade, não só para quem está diretamente ligado ali, as pessoas, mas para toda a Europa e todo o mundo. E às vezes eu fico pensando que deve ser desesperador para quem está a viver esta situação. Uma reflexão que me ocorreu, assim, é pessoal e tudo. Eu fico pensando que todos têm orado pela Ucrânia, e fazem bem, nós devemos orar pelos nossos irmãos ali na Ucrânia. Mas orem pelos nossos irmãos na Rússia também. Sabe, eu fico imaginando aqueles jovens soldados russos que estão entrando na Ucrânia. Eu creio que eles até têm medo de atirar, porque poderá atingir um parente, um amigo, um familiar, porque são povos irmãos. Por isso que eu particularmente acho essa guerra insana. Eu acho essa guerra insana. Aliás, todas as guerras me parecem insanas. Nessa altura do campeonato, tudo me parece insano. E fico imaginando o que é o sentimento das pessoas. Eu creio que nós devemos proclamar a esperança que nós temos em Cristo Jesus. E esse salmo nos faz lembrar que, apesar de todas as circunstâncias, Deus está no seu lugar. Ele é soberano e Ele tem o controle da história. Apesar de nós viver na história, parece que a história nos está a conduzir para um caos, mas Deus é soberano sobre a história. Reinos se levantaram, reinos caíram ao longo de toda a história, mas a história vai terminar com um fim glorioso, porque Deus é soberano para conduzir a este grande final. Em tempos de dificuldade é bom olharmos para a palavra de Deus e ver o que ela nos diz. Esse salmo, segundo algumas pessoas, foi inspirado naquela situação de cerco que viveram algumas cidades de Judá no período de Ezequias pelo grande exército de Senaqueribe, a potência militar da época chamada Assíria. E o reino de Judá era um reino pequenino. Ezequias estava realmente com o coração na mão, porque estava vendo Jerusalém capitular debaixo do fogo daquele grande exército de Senaqueribe. Cerca de quase 200.000 homens dos assírios para atacar a pequena cidade. Na altura não era mais uma grande cidade, era uma cidade importante, mas já subjugada sob grandes potências, ora o Egito, ora a Síria, duas potências da época, e Judá, um reino considerado sem grande poder militar. Já se foram os dias de Davi, já tinham sido os dias de Salomão. O reino do norte já praticamente estava mal e foi também destruído pela Assíria, e Ezequias estava ali temendo pelo seu povo e pedindo que Isaías, o profeta, orasse em favor do povo. E sabe o que aconteceu? Deus prometeu e fez um livramento. Se você ler a história lá, 2 de Reis 19:35, você vai ver que um anjo do Senhor atacou o exército dos assírios e dizimou o exército dos assírios, de modo que os assírios tiveram que bater em retirada, algo totalmente inesperado. Dizem algumas pessoas que esse Salmo 46 refere-se a essa circunstância. Nós não sabemos. A Bíblia tem textos que têm aplicação imediata, histórica, mas você vai verificar que esse texto remonta e projeta-se sobre o futuro escatológico. Veja só o que diz
Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isto era um cântico, não é? Era um cântico, e você vê que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele começa na introdução e depois ele vai repetir como se fosse um coro, um refrão do cântico, o versículo 7 e o versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o versículo 11, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso era um cântico. E sabe, meus irmãos, se nós olharmos para este cântico, nada mais nos faz oportuno voltarmos os olhos para esse Deus, sabe? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o eu sou, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou na angústia. Nós sabemos que existem nossos irmãos que estão vivendo esse momento de tribulação e angústia. Deus continua sendo Deus, apesar das circunstâncias. Ele diz, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza. Talvez nós pudéssemos dizer, Ele é o bunker, onde nós podemos nos abrigar de qualquer bombardeio, que seja ele de qualquer natureza, não é? Socorro bem presente. Deus não é um Deus que se ausenta na tribulação, Ele se faz presente pelo seu Espírito, pela oração do seu povo, pela solidariedade do seu povo. Deus se faz presente na angústia. Se você sente-se angustiado, Deus se faz presente, Ele se faz refúgio e fortaleza. E esta é a razão pela qual quem confia em Deus pode dizer, não temeremos. O cristão não precisa temer. Uma coisa que me impressionou das imagens que eu vi um grupo de crentes, eu creio que eram crentes, a cantar no interior de uma estação de metro lá na Ucrânia. Eu acho que isso é fantástico. É fantástico que os crentes possam cantar ao seu Deus numa situação tão aflitiva quanto eles estão a viver. Isso é um testemunho para nós que no Ocidente vivemos na nossa zona de conforto. Quantos de nós, quando passa por provação, é capaz de cantar ao seu Deus como seu refúgio e sua fortaleza, seu socorro presente na angústia? Diz, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Os hebreus antigos pensavam que o mar revolto era uma característica de caos, de destruição, e isto é assim. Na mentalidade dele, ele disse assim, ainda que essas circunstâncias sejam caóticas, tumultuosas e tudo, nós não temeremos. Nós não temeremos. Por quê? Porque eles creem nesse Deus e conseguem transcender a realidade circunstancial, caótica que estão a viver, e conseguem ver a outra realidade que aparece no versículo 4, que é totalmente de águas tumultuadas nos mares revoltos. O versículo 4 diz assim, lembremos-nos, e ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Isso é maravilhoso, você poder transcender de uma situação caótica e lembrar-se de que há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso dá outra imagem para nós. É difícil nós nos abstrairmos das realidades que estão à nossa volta, desse vírus que pode fazer um efeito superficial, mas pode levar à morte, desta guerra insana que tem ceifado vidas e colocado o mundo em convulsão. Mas às vezes nós precisamos nos abstrair e pensar: onde está Deus em tudo isso? E eu creio que muitas pessoas têm se perguntado: onde está Deus? Deus está onde sempre esteve. Deus está no alto e sublime lugar, no seu trono soberano, mas Ele está com abatido e contrito de coração também. Então Deus está presente também numa situação de crise, e Deus está com o seu povo. Por isso que o povo de Deus não temerá, ainda que a terra esteja transtornada e os mares revoltos, porque Ele sabe que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que Deus está lá e que ela jamais será abalada, e que Deus ajudará desde antemanhã. Significa que Deus é a fonte de toda a segurança e estabilidade. Nós vivemos essa realidade que não representa nenhuma estabilidade, nenhuma segurança, mas Deus é a fonte de segurança e estabilidade. E sabe, as nações, elas, diz o versículo 6, a realidade diz que bramam as nações, os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz. Quando Deus falar, o mundo terá que se calar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe, dois verbos que aparecem: Ele está conosco, Ele não nos abandonou. Ele é o nosso refúgio. Sabe que Jesus disse para os seus discípulos após Ele dar-lhes a grande comissão, Ele disse: e eis que estou convosco todos os dias. O que diz o profeta Isaías ao povo: eis que estou convosco, não temas. E muitas vezes nós tememos porque perdemos a consciência do Deus presente conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Refúgio que nós encontramos em Jesus. Jesus que diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas e ninguém as poderá arrebatar da minha mão. João 10, 11, João 10, 28. A nossa segurança não está nas circunstâncias, em termos ou não aliados poderosos, em termos a OTAN ao nosso lado ou não. A nossa segurança está aqui. O soberano Deus tem o controle da história, e Ele deu por nós o seu amado Filho para ser o nosso supremo pastor, e que nós estamos na mão de Jesus, e da sua mão ninguém poderá arrebatar. Ou nós temos essa segurança, ou ficamos desesperados como quem não tem esperança nenhuma. E diz mais o versículo 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Eu creio que os judeus puderam celebrar o livramento de Jerusalém quando o exército de Senaqueribe foi dizimado, e numa madrugada só 185 mil inimigos morreram. E aquele rei tão prepotente teve que bater em retirada e morreu na sua terra. E Jerusalém foi libertada. Mas creio também que isso se lança para um futuro escatológico, quando Jesus virá e trará definitivamente o seu reino de paz e justiça, que nós, como cristãos, aguardamos a intervenção e manifestação do soberano Senhor. Ele virá e nós esperamos e aguardamos a sua vinda com ansiedade, porque o mundo está nesta situação. Só Ele pode pôr termo à guerra até os confins do mundo. Eu creio que quando os filhos de Corá compuseram esse cântico, talvez eles nem tivessem tanta consciência da abrangência escatológica do que estavam a cantar, mas esse cântico foi inspirado por Deus. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, escreveu Paulo em Filipenses. Portanto, nós podemos dizer com toda a segurança: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, Ele não nos abandonou.
Ele não abandonou os nossos irmãos da Ucrânia, Ele não abandonou os nossos irmãos na Rússia, Ele não abandonou os crentes perseguidos da China e nem abandonou os crentes perseguidos na Coreia do Norte e nem nos países muçulmanos. O Senhor dos Exércitos está com o seu povo. Deus de Jacó continua sendo o nosso refúgio. Quando vocês passarem por provação, lembre-se, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando você tiver que enfrentar o inimigo que quer te oprimir e tirar a tua paz, lembre-se que o Senhor dos Exércitos está contigo, o Deus de Jacó é o seu refúgio. Cante a Ele, cante a Ele e enche o seu coração de fé na presença de Deus. E desfrute da presença de Deus pela presença do seu Santo Espírito no coração, para que você seja fortalecido na fé e na esperança. E você vai dizer: pastor, tudo isso é muito bonito, mas o mundo continua como está, a situação está caótica como está. E eu quero dizer uma coisa que é uma coisa que os teólogos dizem, e é muito importante que nós tenhamos isso na mente. O reino de Deus é chegado em Jesus, o reino de Deus está em cada coração, mas o reino de Deus ainda virá. Os teólogos dizem que nós vivemos a tensão escatológica entre o já do reino. Jesus já veio, Ele mandou o seu Espírito Santo que habita o crente, mas Ele ainda virá. E é esta tensão escatológica, é este momento que nós estamos a viver. O Senhor Jesus ainda não veio para estabelecer o seu reino de paz e justiça, mas essa paz e justiça já está à disposição do crente. E nós podemos nos apropriar dela e ser agentes do reino de Deus como filhos dele. Bem-aventurados os fazedores da paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. É isso que nós devemos ser neste mundo, não alimentar a guerra e o conflito, mas sermos agentes da reconciliação. Esse é o papel da igreja. Nós devemos orar para que realmente cada crente se torne um agente da paz, não insuflar conflitos, não alimentar e jogar achas na fogueira. Nós podemos condenar esse tipo de guerra que está passando ali, mas será que nós não temos alimentado conflitos localizados dentro do lar, da família e da igreja? Nós não podemos ser contraditórios, nós devemos ser agentes da paz a todos os níveis e rogar que o príncipe da paz traga paz ao nosso coração e cada um de nós seja agente da paz e da reconciliação como testemunhas de Jesus. Nós vivemos essa tensão escatológica, o reino já é chegado em Jesus e vem através do seu Santo Espírito. A sua igreja é uma igreja expectante para a manifestação de Jesus, que de facto vai pôr fim à guerra até os confins do mundo. Mas essa realidade ainda não aconteceu, é uma realidade aguardada e esperada. Enquanto aguardamos até que Ele venha, nós devemos ser os agentes da paz e da reconciliação. Nós devemos chorar com os que choram, nós devemos realmente nos alegrar com os que se alegram, nós devemos ser a presença de Jesus e da sua paz neste mundo em guerra. Que cada um de nós possa ter a convicção de que o Senhor dos Exércitos está no meio dela, no meio daquela cidade cujo rio alegra. Sabe que isso é uma visão apocalíptica, que lá em Apocalipse 22 fala de um rio que emana do trono. Não sei se vocês já viram, mas é linda a descrição. E esse salmo diz: um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ezequiel teve essa visão também, e é maravilhoso. Isso representa a abundância da calma, da tranquilidade que traz o Espírito Santo na vida do crente. Nós precisamos, nesses tempos de crise, voltarmos os nossos olhos para aquele que está sentado no trono, que não perdeu nada do seu poder, nada da sua soberania, nada da sua majestade, que toda a história levará ao culminar da vinda do reino de Jesus de uma maneira definitiva. Então haverá um reino de paz e justiça que nenhuma utopia humana jamais conseguiu construir. Que nós fiquemos firmes nessa esperança que o Deus de Jacó, Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, nosso, dos cristãos da Ucrânia, dos cristãos da Rússia e de todo o mundo. Que não percamos a esperança, mas que transcendamos este caos que estamos a viver e olhemos para o Senhor e nos tornemos assim agentes da sua paz e da segurança que só Ele pode trazer. Vamos nos colocar de pé e cantar novamente: o que fazemos enquanto aguardamos?
nós nos tornamos agentes da sua paz, até que Ele venha. Sua graça me alcançou, para ti quero viver.